amigos da Nova Friburgo AM. Muito bom dia a todos vocês que estão ligadinhos aqui no programa Semana em Revista, não somente aqui na Rádio Friburgo AM 660 kHz, mas também você que está ligado na TVC Canal 6 RCA de Nova Friburgo. Nós estamos aqui com uma pessoa muito importante e que vai nos dar todos os esclarecimentos aqui na área de benefícios previdenciários. Hoje é o 14º do nosso programa aqui pela AM 660 kHz e a gente está contando as nossas edições. Hoje é a 65ª edição do Semana em Revista, seja na TVC, onde nós iniciamos nossos programas, na TV Zoom, na TV Mais de Bom Jardim e agora retornando, é claro, na TVC. O importante é você, ligado na TVC e no nosso programa Semana em Revista. Nós vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje e que vai falar sobre esse tema tão importante e que tem vários programas, não somente na rádio, mas acredito também em TVs e na nossa região e também a nível nacional, que fala sobre Previdência Social, fale sobre benefícios previdenciários. Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Friburgo AM. Nós estamos aqui falando, hoje gravando, mas a gente tem que dar o bom dia nesse sábado e que vai ao ar, porque o nosso programa é todo sábado de 11 a meio-dia na Rádio Friburgo. Olá, bom dia Rivail, bom dia aos ouvintes da Rádio Friburgo e aos telespectadores da TVC. Espero aqui corresponder às perguntas e indagações visando esclarecimento à população sobre benefícios previdenciários, sobre direitos previdenciários, que muitos dos quais convivem diariamente, mas que tem sempre alguma dúvida pendente. Muito bem, doutor Elmo. Muitas questões, com certeza, ficam, né, na mente de cada um de nós e a gente tem várias perguntas aqui. Eu aqui com o nosso laptop, que a gente colheu alguns dados e algumas informações e algumas perguntas que eu vou fazer e iniciar aqui. Por exemplo, o que é Previdência Social? Pois é, Rivail, o que seria Previdência Social? Vou fazer aqui um comparativo. Quando a gente tem um carro, um veículo de um determinado valor, nós fazemos um seguro de automóvel. Isso por quê? Para que se evitem riscos. Riscos de colisão, riscos de furto, diversos riscos. Assim também existe a Previdência Social, que é para cobrir riscos, e aí riscos dos mais importantes, saúde da pessoa, ou até mesmo a vida, no caso para os dependentes, como na pensão por morte. Então, a palavra Previdência Social está até inserida no contexto maior, que é de seguridade social. E por que seguridade social? Vem de segurança, ou seja, uma segurança para a pessoa de que eventuais infortúnios, nós todos temos riscos, pode ser riscos de saúde ou riscos até de gravidez que nos impossibilitam, no caso as mulheres, de trabalhar. Então exatamente existe a Previdência Social, que é para remediar estes riscos inerentes a toda pessoa. Muito bem. E nisso qualquer trabalhador pode se valer então desses benefícios. Pois é, mais do que isso, todo aquele que exerce atividade remunerada, ele está obrigatoriamente, ou seja, não cabe a ele escolher ou não, ou seja, todo trabalhador tem direito aos benefícios da Previdência Social. Além disso, outras pessoas também têm direito. Muitas pessoas não sabem disso. Então, é o que a gente denomina, no âmbito do direito, de segurados facultativos. Existem algumas pessoas que, apesar de não trabalhar, também podem contribuir para a Previdência Social e fazer jus, ter direito a alguns benefícios, como, por exemplo, a aposentadoria por invalidez ou por doença, e até contar esse tempo para, eventualmente, uma aposentadoria no futuro.
Então aí nós temos, por exemplo, o estudante acima de 16 anos, ele perfeitamente pode contribuir, ainda que não trabalhe. A dona de casa também, apesar de não exercer atividade remunerada, ela também pode contribuir. Outro exemplo é o síndico, aquele síndico que não recebe, aí nesse caso existem alguns síndicos que recebem remuneração, não está nesse caso dos facultativos, mas aqueles síndicos que não recebam qualquer remuneração na administração do condomínio. Então estas pessoas podem, se quiser, contribuir e aí vão ter direito a eventuais benefícios, aqueles riscos que eventualmente podem ocorrer. Nós temos perguntas até de pessoas que nós conhecemos, advogados, pessoas que estão na rua e que a TVC também vai fazer essa tomada com certeza. E uma das perguntas que veio aqui até mim foi que como são reajustados os benefícios previdenciários? Bom, Rivail, isso é uma questão de grande indagação. Muita gente reclama dizendo o seguinte: meu benefício está sendo reajustado abaixo do salário mínimo. E lá no dia a dia da Vara Federal, do Juizado Especial Federal, muitos dos jurisdicionados, dos segurados, eles reclamam disso. Infelizmente, a legislação ela não vincula o valor do benefício previdenciário ao salário mínimo. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um reajuste de, por exemplo, 5% para o salário mínimo e eu posso ter um reajuste de 5%, 6%, 4% para o benefício previdenciário. Isso é algo que está na legislação e esse aumento ele é exclusivamente dado pelo presidente da República através de decreto. Então muitas pessoas podem confundir, o benefício foi ajustado por causa dos deputados, dos senadores. Não é isso. Não são os senadores nem os deputados que fixam esses aumentos. O poder está de caneta do presidente. Está no presidente da República, que pode dar o percentual que ele achar melhor. Até uma piada no meio jurídico, qual índice que vai se aplicar, se é o NPC, se é tabela. Então se costuma brincar dizendo que é o índice do IQQ, que é o índice que quiser. Então esse índice existem alguns parâmetros na legislação, mas que algumas vezes não são atendidos. Então esse reajuste é feito mediante um decreto que é editado pelo presidente da República. E pode ser igual ao reajuste do salário mínimo, pode ser maior ou pode ser menor. E pode ser reajustado através de algum índice também. Pode, desde que o presidente assim entenda. Exatamente. Correto. Exatamente. Aqui nós temos outra pergunta também. Como se pode requerer o salário maternidade? Pois esse salário maternidade, os homens não podem requerer, evidentemente. Todas as seguradas podem requerer. Mas no caso, por exemplo, quem adotou? Pois porque antigamente não podia, antigamente não era dado esse benefício. Houve uma alteração recente na legislação da Previdência Social e hoje aquela pessoa, aquela mulher que adota um filho... E se for um homem só que adotou? Não, aí é o caso de licença paternidade, mas aí a mulher adotando, né? A adoção no caso vai ter que ser pai e mãe em conjunto, sim. Né? E essa mulher vai ter direito também a licença maternidade. A licença maternidade, ela de regra, por gravidez, ela é de 120 dias. E a legislação previdenciária, ela faz uma diferenciação com relação à adoção. Então, até adoção de filho até 1 ano de idade também é de 120 dias. E aí há uma tabelinha que vai decaindo até 8 anos. Então, se a mulher adotar vir adotar um filho de 8 anos, ela vai ter direito também à licença maternidade, mas num prazo um pouco menor, que no caso de 30 dias. Então, só para a gente fechar, esse salário maternidade é possível também a mulher que adota uma criança cuja idade vai até 8 anos. Acima disso não vai ter direito ao salário maternidade. Ótimo.
É esclarecedor. Aqui nós estamos entrevistando o Dr. Elmo Gomes de Souza, Exato. correto? É juiz federal e ele está fazendo aqui com que nós possamos esclarecer algumas dúvidas de benefícios previdenciários. Nós tivemos várias perguntas, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo. Nós hoje não podemos atender o seu telefone, mas se você quiser ligar assim mesmo, 2523-3034 é o telefone da rádio, você pode fazer essa pergunta, vai passar para mim e nós vamos poder passar isso para o Dr. Elmo, que gentilmente está aqui nos atendendo para esclarecer sobre benefícios previdenciários. Nós estamos aqui na nossa Rádio Friburgo, programa Semana em Revista, e várias perguntas foram feitas. Eu quero agradecer a você que tem linkado também no www.semanaemrevista.com.br e você pode lá perguntar no falecom@semanaemrevista.com.br que a gente também atende com todo carinho. Nós vamos para uma seguinte pergunta aqui, que é muito interessante e pode dar até polêmica. O preso, ele pode pedir benefício previdenciário? Pois é, Rivail, isso é uma pergunta que pode causar uma certa perplexidade, uma certa surpresa. Sempre quando eu dou minhas aulas de direito previdenciário, tento tocar neste benefício, sai muita briga na sala de aula. Mas isso é um absurdo. O preso já cometeu aquele crime bárbaro, etc. Vai ter direito ainda a dinheiro da Previdência Social, nosso dinheiro? Bem assim, um pouquinho diferente. Primeiro que o benefício não é para ele. O benefício é para a família dele. Segundo, ele tem que, antes de estar preso, estar contribuindo para a Previdência Social. Então, há uma gama enorme de pessoas que vão estar excluídos desse específico benefício. Por que do auxílio reclusão? Todos nós cometemos erros, todos nós, alguns menos graves, outros mais graves. E esses mais graves podem até ser crimes, ser considerados crimes. E uma vez um trabalhador, e todos nós estamos passivos a isso, eu, você, qualquer os ouvintes, telespectadores, pode vir a cometer um crime pelos mais diversos motivos. E de uma hora para outra é preso, perde o emprego, e como fica a família, como ficam os filhos, a esposa, os filhos ou o marido. Então esse benefício ele é dado aos dependentes, no caso, uma esposa, filhos, pais, que podem requerer esse benefício na Previdência Social e vão receber até uma determinada quantia, que não passa aquele que recebe até 600 e poucos reais. Então é um benefício dado à camada mais pobre da população, que vem aí substituir aquele que foi preso, ou seja, substituir a renda daquele que foi encarcerado, seja injustamente, seja justamente. Muito bem. Tem outra pergunta. Desculpa, Rivail, só para completar. Então, o que eu quero deixar bem claro é isso. Primeiro, esse benefício, estatisticamente, ele é muito pequeno. Eu, até hoje, na magistratura, só vi 2 processos contestando isso, apenas 2. E a maioria da população carcerária, ela não é segurada da Previdência Social. E a camada que isso, quem vai ter direito não é ele, e sim os dependentes. Então é preciso que o ouvinte, o telespectador... Eu vejo isso, posso assim dar minha visão disso. Eu acredito que é um resguardo da própria sociedade também, de estar ali não beneficiando o preso, mas beneficiando a família do preso, que precisa realmente de uma sustentação nesse momento. Perfeitamente. Muito bem. E temos outra pergunta aqui: a diferença entre o auxílio doença e a aposentadoria por idade? Por invalidez, é claro. Aqui faltou então essa por invalidez. Isso, exatamente. Por invalidez, correto. Todos dois são um benefício por incapacidade. Novamente retornando, é possível
que nós alguns dias soframos qualquer acidente que possibilite de trabalhar. Por exemplo, um motorista pode vir num jogo de futebol quebrar a perna, e aí como é que ele vai trabalhar? Já que ele precisa da perna para movimentar os pedais. No mesmo jogo de futebol pode vir um operador de máquinas vir a quebrar o braço e não poder se locomover, locomover o guindaste, por exemplo. Uma secretária pode vir a sofrer uma LER e não poder digitar no computador. Bom, a LER seria lesão de esforço repetitivo. Exatamente. E qual a diferença básica entre um e o outro? No auxílio-doença, essa incapacidade ela é temporária. Pode vir a acontecer que a pessoa tenha um problema de pressão, mas tenha que tomar alguns medicamentos. Isso leva algum tempo, um mês e meio. Então vai ser dado um auxílio-doença. Mas pode ser que essa pressão seja de tal modo descontrolada que nem a medicação resolva. A medicação seja um paliativo muito pequenino. Então, nesse caso, ela fica permanentemente impossibilitada de trabalhar. Então, quando essa incapacidade for permanente, é dado a ela aposentadoria por invalidez. Se for temporária, é dado um auxílio-doença. E um dado importante é que esse auxílio-doença ele pode ser transformado posteriormente em aposentadoria por invalidez. Outro ponto interessante é o seguinte: mas auxílio-doença tem uma duração específica, a aposentadoria por invalidez vai ser sempre dada à pessoa até ela morrer? Não e não. Não há um prazo específico para auxílio-doença. Pode ser de um mês, pode ser de 5 meses, pode ser de 1 ano e meio. Isso depende da perícia médica que vai concluir, a perícia médica do INSS, que vai concluir se aquela pessoa já está pronta para trabalhar ou não está pronta para trabalhar ainda. No caso da aposentadoria por invalidez, ela de tempos em tempos ela tem que ir no INSS. Isso também as pessoas também fazem uma certa confusão, ficam até revoltadas às vezes. Mas eu já fui aposentado, por que eu tenho que retornar ao INSS para fazer a perícia? Exatamente por isso. A gente nunca sabe as enfermidades que existem. Às vezes pode ocorrer de uma nova medicação, um novo tratamento. Então essa enfermidade, que no caso de início ela é permanente, não vai ser mais curável, não é possível a pessoa mais trabalhar, é possível que ela, tomando uma medicação qualquer, ou submetendo a um novo tratamento, venha a estar recuperada. Ou algo que achava que era indefinido, não é mais. Então essa pessoa tem que ir de tempos e tempos no INSS para que faça a regularização. Exato, a regularização no exame. Mas, quase todos os casos, aquele que tem deferido uma aposentadoria por invalidez, esse benefício não é cortado em razão de ele ter recuperado a capacidade para trabalhar. É um número muito pequenino, não chega a ser expressivo. Sim, essa regularização, por exemplo, eu vou vir aqui com a minha pergunta, no caso, existem os laudos. Esses laudos eles têm que ter assinatura de um médico, tem que ser bem... existe até alguns problemas quanto a isso. Nós sabemos aí que algumas pessoas até utilizaram ou utilizam ainda esse sistema e fazem com que o sistema ele fique falho, né? Por exemplo, um médico dá lá um laudo e esse laudo não é verdadeiro talvez, ou existe fraude nisso no caso? Olha, Ribeiro, nós temos aí uma variedade enorme aí de possibilidades. Primeiro, há realmente aqueles que não podem trabalhar, não conseguem trabalhar em razão da lesão, e o médico do INSS ele diz que não, você pode trabalhar sim. Nesse caso, há divergências em todos os campos, pode ter nessa sim. Então, ele, no caso, ele pode oferecer um recurso, entrar com um recurso no próprio INSS, ou, se assim preferir, vir
à Justiça Federal para que postule a reativação daquele benefício. Pode acontecer isso. Porque está prejudicando quem? No caso, quando é fraude, sim. Pois é. Há dois tipos de fraude. Primeiro é venda, infelizmente, venda de exames médicos, de receituários. Sim. Ocorre isso com frequência? Ocorre sim. Ocorre sim. Esse é um problema. Um outro problema também, não estou dizendo que em todos os segurados, sim, algumas pessoas fazem isso. Simulação de doença. Por exemplo, pressão alta é comum isso. A pessoa toma medicação regularmente, alguns dias antes do exame, ela deixa de tomar. E aí a pressão sobe, com certeza. Então isso, existem técnicas específicas, que eu não posso evidentemente aqui comentar, em que o médico, o perito, ele sabe ou não se a pessoa está tomando corretamente a medicação e se ela pode ou não trabalhar. Outro caso difícil aí, somente sente dor aquela pessoa que a sente. O médico às vezes não sente, com certeza não sente, às vezes é difícil isso. E também há aquela natural ideia da pessoa de achar que realmente está incapacitada e não está. Ela transforma isso numa fonte de renda. E a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença não é fonte de renda, é apenas para ajudá-la a se sustentar quando não tiver possibilidade de trabalhar. Muito bem, doutor Léo, nós temos várias perguntas ainda. É claro que o ouvinte está aí antenado no programa Semana em Revista. Nós vamos por um break aqui, por um intervalo. Mas nós voltamos já, nós estamos conversando com o juiz federal, doutor Elmo Gomes de Souza. O programa hoje é sobre benefícios previdenciários. Oi, eu sou Cláudia Rodrigues e eu também estou ligado na TVC. Fica por aí, hein? Aí galera, aqui quem fala é o Rogério Flauzino do Jota Quest. A gente também tá ligadaço aqui com você na TVC, canal 6. Na moral, valeu! Oi, eu sou Júlia Lemers, estou ligada na TVC. Oi, eu sou Luciana Coutinho, eu tô ligada e liga-se você também na TVC. Aí galera de Friburgo, Romário tá ligado na TVC, se liga você também, valeu. Com o programa Semana em Revista, benefícios previdenciários, conversando e esclarecendo a toda a população de Nova Friburgo e da região, porque a rádio ela está se estendendo e a TVC também eu sei que está indo mostrando alguns dos nossos programas em outras localidades, porque é importante esse assunto que é inerente a muitas pessoas. Nós temos outras perguntas aqui, doutor Elmo, que eu acredito que vai ser interessante para as pessoas ficarem mais esclarecidas. É possível pedir um benefício para alguém que é doente mental e não pode prover sua subsistência como sem contribuir? Porque essa pessoa não vai poder contribuir, não é verdade? Exatamente. Os benefícios, em geral, a pessoa tem que contribuir para que consiga eventualmente um benefício. Ocorre que existe na Constituição Federal uma certa subdivisão da Seguridade Social.
que é a assistência social. Então, essa pessoa que não consegue prover por meios próprios sua subsistência, ela pode vir a ter direito a um benefício assistencial, que é o denominado benefício do LOAS. Por que LOAS? Vem de Lei Orgânica da Assistência Social. Então, esse benefício é deferido no valor de um salário mínimo e ela não pode ser, essa renda tem que ser menor que 1/4 do salário mínimo para a família. Isso é muito difícil de ocorrer. Então, apenas famílias muito pobres podem se socorrer desse benefício. Bom, e aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal ele diz o seguinte: olha só, isso que está na legislação não pode ser modificado, ou seja, tem que ser feito objetivamente. Mas até hoje, alguns juízes, alguns tribunais vêm dizendo o seguinte: olha só, não é bem assim. Nós vamos ver o caso a caso, ou seja, subjetivamente. Então, se aquela pessoa que não tem meios de prover sua subsistência, eventualmente, por exemplo, um alienado mental, uma pessoa que tem deficiência mental, ela pode vir a ter direito ao benefício assistencial, ainda que a renda per capita da família seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Muito bem. Eu tenho até assim pessoas, né, que reivindicaram essa situação porque a criança já nasceu com defeito e não tem, né, com deficiência física, e ela não vai ter condição de trabalhar, e essa situação parece que o Estado provém, eu não sei. Seria... exatamente, é esse caso mesmo. Exatamente esse caso. O problema é que, você dividindo aí 380 por 4, eu não sou muito bom de matemática, mas é um valor isso. É muito pequeno. É muito pequeno, infelizmente. Outras perguntas estão aqui. Desculpa, ele vai pois só não, pode. Você é o convidado, você que manda no nosso programa. Pode botar a câmera lá para o nosso querido Dr. Elmo. É evidente que há várias proposições para aumento dessa divisão, mas até hoje não foi votado no Congresso Nacional. Então, até hoje, desde 1992, esse percentual é de 1/4 do salário mínimo para cada pessoa. Aí eu vou deixar aqui, porque a gente acaba perdendo tempo, às vezes o Congresso Nacional, o Senado Nacional, perde muito tempo com questões próprias dele. Hoje nós vimos aí a questão do presidente do Senado, questões que estão se enrolando há muito tempo e perde-se muito tempo com isso. E poderia perder tempo, ou ganhar tempo, na verdade, que eu acho que o melhor linguajar é ganhar tempo com outras ações, com outras atitudes do Congresso e do Senado. Fica aqui a minha reclamação no caso, e que é a reclamação de todos os ouvintes, e eu acredito também dos telespectadores da TVC. Outra pergunta aqui: há prazo de carência para requerer algum benefício previdenciário, doutor Elmo? Depende do benefício. Existem alguns benefícios que você tem que ter um prazo de carência maior. Por exemplo, a aposentadoria por idade, você tem que ter 180 contribuições. Isso dá 15 anos. Então, para você ter esse benefício, você tem que contribuir por 15 anos. E depois alcançar a faixa de idade lá. Ou 65 anos se homem, ou 60 se mulher. Ou, se for rural, 60 homens e 55 mulher. Outros casos, não. Você não tem essa carência. É como se fosse um seguro de vida. Ou você tem que ter uma carência ali. Um plano de saúde, por exemplo, você tem uma carência. É a mesma coisa para a Previdência Social. Mas, por exemplo, em alguns casos, pensão por morte, por exemplo. Se a pessoa trabalhou um dia e no dia seguinte morreu, os seus dependentes, os filhos até 21 anos, os pais, o irmão inválido, eles vão ter direito à pensão por morte dada pela Previdência Social, pelo INSS. Interessante. É um dado que as pessoas às vezes não sabem.
não estão a Exatamente, par, não e estão por a isso par. está aqui o Dr. Elmo exemplo, esclarecendo a população. Por exemplo, nós temos auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que são 12 meses. Mas existem algumas doenças mais graves, mal de Parkinson, AIDS, por exemplo, câncer, neoplasia maligna, que é o câncer, esses não. Se você trabalhou um dia e no dia seguinte se detectou essa enfermidade, você vai ter direito ao auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, mesmo que tenha trabalhado um dia. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Dr. Elmo, juiz federal, e que está esclarecendo, dando vários esclarecimentos na Previdência Social, que é os benefícios previdenciários. Uma questão que é importante quando tem pessoas que ali contribuíram para a Previdência, mas existe aquela pessoa que não pôde trabalhar, não teve como trabalhar e não conseguiu o trabalho. Como que ela é possível ter no futuro e requerer essa contribuição, essa aposentadoria por idade, por exemplo? Fez 70 anos ou mais, como que ela consegue ter essa aposentadoria? Pois esse é o outro lado da moeda, a parte final. Nós falamos da parte inicial, que é a carência, né? E agora é o que se denomina perda da qualidade de segurado. Ou seja, eu parei de trabalhar, fui despedido, não quero trabalhar mais. Mas contribuiu. Então, existem prazos na legislação, que são 3, 12, 24 ou 36 meses, tendo alguns requisitos, em que ela, mesmo parando de trabalhar, ela pode vir a ter direito ao benefício. Então, por exemplo, vamos supor que ela foi despedida do trabalho em março desse ano e ficou, por algum motivo, quebrou o braço, vamos supor, mesmo exemplo, quebrou o braço. Agora, ela vai ter direito ao benefício, porque ela tem 12 meses de contribuição. Não seria contribuição, mas seria que a gente chama de período de graça. Traduzindo miúdos, é uma colher de chá. Uhum. É uma colher de chá que se dá ao trabalhador, ao segurado, para que ele venha postular o benefício. E esse prazo pode se estender até 36 meses, caso essa pessoa, por exemplo, contribua por mais de 120 meses, ou seja, se eu já trabalho, não precisa ser no mesmo emprego, só pode ser empregos distintos, diferentes. Eu já trabalhei 10 anos e eu comprovo na carteira de trabalho que estou desempregado. Então vou ter 36 meses ainda de período de graça, ou seja, se eu, por exemplo, sofrer uma enfermidade antes de 3 anos, 35 meses, por exemplo, ela vai ter direito ao benefício também. Por exemplo, se ela deixa de trabalhar em março e com 30 meses ela vem a falecer, os dependentes vão ter direito à pensão por morte. Também é um dado que muita gente não sabe disso. Agora uma pergunta minha também, talvez seja do telespectador da TVC e do ouvinte do Semana em Revista aqui na Nova Friburgo AM. Se a pessoa trabalhou no início aos 18 anos, foi até os 20 anos, depois não teve mais emprego também, ela, quando chegar a uma certa idade, não teve emprego, não contribuiu mais, ela tem direito? Pode vir a ter sim. Foi aquilo que eu disse no início. A carência para a aposentadoria por idade é de 180 meses. Tem que trabalhar 15 anos. Não precisa ser no mesmo emprego. Vamos supor que ela trabalhou 18 anos, parou de trabalhar com, vamos supor, 40 e poucos anos e nunca mais conseguiu emprego. Mas pode ser qualquer período de trabalho, por exemplo, trabalhou um ano só e depois nunca mais... Não. Tem isso que 180 meses. Tem que ter 180 meses de trabalho. 15 anos, exatamente. 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho. E aí, se não puder vir a trabalhar, quando completar essa idade mínima, por exemplo, não vai ter direito à aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição. Correto. Esse não vai ter, tem que ter um tempo mínimo, 30 ou 35. Mas a aposentadoria por idade, por exemplo, vai poder, quando completar 65 anos, ou 60, 65 se for homem, ou 60 se for mulher, Entendi. ele vai poder vir a pedir o benefício de aposentadoria por idade. Mas tem que trabalhar no mínimo 180 meses, que dá Seriam 15 anos de trabalho para poder ter os benefícios previdenciários. Exatamente. E é o assunto que nós estamos tratando hoje aqui com o Dr. Elmo, juiz federal, benefícios da Previdência.
são os benefícios previdenciários. E eu tenho outra pergunta aqui que eu acho que é muito interessante. Como fica aquele trabalhador que exerceu função perigosa, exerceu situações, atividades especiais, no caso, e que tem que ter insalubridade e outras coisas assim. Depois de exercer essa atividade comum, ele pode levar esse tempo especial para a sua aposentadoria por tempo de contribuição? É essa a pergunta? Exatamente, eu entendi. Entendeu? Parece que a pergunta fala do segurado especial. A gente vê isso muito aqui em Friburgo. Tivemos muitas indústrias antigamente, hoje já não temos tantas, e muitas dessas indústrias trabalhavam com atividades perigosas, ou insalubres, ou penosas. Então, a legislação ela dá um certo benefício a esta pessoa, ou seja, ela pode se aposentar por menor tempo. Em vez de se aposentar com 35 homem ou 30 se mulher, ele pode vir a se aposentar por 25, 20 ou até 15 anos, dependendo da atividade. Às vezes a atividade é mais perigosa do que outras. Por exemplo, mergulhador é super perigoso, então ele pode se aposentar com 15 anos. Ocorre que nem sempre a pessoa vai trabalhar sempre naquela atividade por 15, 20 ou 25 anos. Ela trabalha um período especial nessas atividades e outras atividades comuns, como por exemplo no comércio, vendedor. Então tem aquela questão. Como é que eu vou fazer? Se eu tinha um período especial, eu vou poder contar, porque aquilo era mais benéfico para mim, e eu vou juntar tudo, é tudo comum? Não é bem assim. O que acontece? Esse tempo comum, ou seja, quando eu trabalhei como vendedor, ele é contado normalmente. Ou seja, se eu trabalhei 5 anos, vão ser computados 5 anos. Mas vamos supor que ele trabalhou, além desses 5 anos, 10 anos numa indústria mexendo com produtos perigosos, por exemplo, com ácidos, calor excessivo, e essa pessoa trabalhou 10 anos. Então, ela vai perguntar assim, mas só vai computar 15 anos? Não. Há uma regra matemática aí, de proporcionalidade, em que, por exemplo, se esses 10 anos forem considerados para o tempo especial de 25 anos, ou seja, se ela trabalhasse nessa atividade por 25 anos, ela teria condições de se aposentar, o que vai acontecer com esses 10 anos? Vão ser multiplicados por 1,4. Então esses 10 anos vão valer 14, o que vai lhe ser benéfico mais à frente para ele requerer uma aposentadoria por tempo comum. Exatamente, não seria antecipada, diríamos, porque ele vai ter que completar 35 anos. Sim. Mas cá entre nós, em vez de ele somar 10 com 5 dá 15, ele já vai ter 19. Entendi. Então vão faltar aí 16 anos apenas. Correto. E não o que seria comum mais 20. Exatamente. Correto. E temos outra pergunta aqui que é interessantíssima. Quem pode pedir a pensão por morte? É possível requerer pensão por morte a estudante que estiver cursando faculdade e possua entre 21 e 24 anos? Pois são duas perguntas distintas. Vamos lá, vamos à primeira. Quem pode pedir a pensão por morte? Nós temos uma ordem na legislação. Não é qualquer um que pode pedir. Então a gente é o que se denomina de classes. Então nós temos pessoas na primeira classe, na segunda classe e na terceira classe. Na primeira classe é uma classe só. Então está todo mundo nesse nível. Nós temos o companheiro, a companheira, o cônjuge e o filho menor de 21 anos. Ou, se for o caso, inválido, acima de 21 anos. Isso está tudo junto. Então, se eu tenho um cônjuge que sobreviveu e um filho, essa pensão vai ser dividida por 2. Mas vamos supor que essa pessoa que morreu não é casada, não morou com qualquer pessoa, nem tenha filhos. Então, nós vamos passar para a segunda classe. Quem é essa classe? São os pais. Então os pais vão poder pedir o benefício previdenciário. Só que nesse caso tem que comprovar que o filho contribuía para ajudar os pais. Agora vamos supor que não tem os pais. Vai cair para uma terceira classe, que é o irmão. O irmão também tem direito. Aí, no caso, muito mais difícil. Aí a pessoa não tem que estar casada, não tem que morar com ninguém, não tem que
não possua filhos, os pais são falecidos, e aí sim entra o irmão. O irmão menor de 21 anos ou inválido, ele vai ter direito ao benefício. Existia uma outra classe aí, classe que era a quarta, que era aquela pessoa designada. Muito comum o avô designar o neto como dependente, isso não existe mais, acabou. Então são essas 3 classes que podem... E de tutela, pedir... quando você tem a tutela também entra na primeira classe. Entra na primeira classe também. Agora a segunda pergunta, que é até dos 21 a 24 anos, porque aqui dos estudantes que estão na faculdade. Então, muitas faculdades aqui em Friburgo, né? E a gente já pegou algumas ações lá na Justiça Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. É comum, e isso existe na legislação, por exemplo, de imposto de renda. Você pode abater no imposto de renda contribuições feitas em gastos de filho que esteja cursando a faculdade. Pensão alimentícia também, juízes também, já é pacífico isso, que os pais devem pagar pensão alimentícia ao filho caso ele esteja cursando a faculdade. E aí tudo bem. Ocorre que na legislação previdenciária isso não ocorre. Então, por exemplo, se a pessoa morreu, nós temos o filho recebendo a pensão, e essa pensão, em tese, vai ser dada até os 21 anos de idade. Vamos supor que esse filho esteja cursando a faculdade, e cursa a faculdade com 22, 23, 24 anos. Ela não vai ter direito, infelizmente. Infelizmente não vai poder. Isso o Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta, já decidiu por essa questão. Correto. Infelizmente não é uma boa notícia para os universitários aí, cujos pais são separados, né? Correto. Nós estamos então entrevistando o Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal aqui na comarca de Friburgo. Exatamente, eu estou no exercício da titularidade da Vara Federal de Nova Friburgo e substituto também do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo. Muito bem. E muito trabalho. E como que a gente pode ter mais contatos e saber mais a respeito dessas questões? Ali na Vara Federal, quando tiver algum problema assim? Exatamente. Primeiro a pessoa tem que ir no INSS e requerer o benefício. É o caminho inicial, que fica aqui na Praça Getúlio Vargas, né? Todos devem conhecer. Vamos supor, por exemplo, que ela não tenha o seu benefício concedido ou peça algum reajuste que exista. Então ela vai poder ir à Justiça Federal. É bom que se diga, Rivail, só para a gente esclarecer, se for benefício decorrente de acidente do trabalho, a pessoa vai ter que ir para a Justiça Estadual. Isso porque a Constituição assim diz. Por que foi assim? Porque assim o Constituinte quis. Então, acidente do trabalho não é na Justiça Federal. É comum advogados entrarem com ações na Justiça Federal, as partes procurarem assistência na Justiça Federal, mas infelizmente devem ir à Justiça Estadual. Mas tirando esse caso, todo o resto vai para a Justiça Federal. Então, qualquer problema, a pessoa pode entrar com uma ação na Vara Federal de Nova Friburgo, por exemplo. Aí cai aqui então uma das perguntas aqui, como as pessoas podem requerer seus direitos previdenciários à Justiça Federal? Exatamente. É uma das perguntas então já vai até complementando essa pergunta. Mas prosseguindo, a pessoa pode entrar na Vara Federal de Nova Friburgo. Nesse caso vai ter que necessariamente contratar um advogado, porque na Vara Federal só podemos admitir ações feitas por advogados, ou, se ela quiser, pode entrar no Juizado Especial Federal. Nesse caso, ela pode entrar com a ação, ela própria fazer a ação e dar entrada no juizado, sem advogado, sem qualquer ônus para ela. Nesse caso, as ações devem ser de até 60 salários mínimos, ou seja, até hoje, por exemplo, 22.800. que no caso é mais de 90% dos problemas que a gente enfrenta lá vai cair no juizado. Então essa pessoa vai poder entrar com uma ação no Juizado Especial Federal. Isso para ações até R$ 22.800. Né?
Eventualmente a pessoa, por se tratar de questões jurídicas, às vezes complicadas, às vezes ela não tem acesso à internet, na internet ela pode pegar algumas iniciais que ela pode só preencher o nome, às vezes, o endereço, mas às vezes pode ser um caso diferenciado. Então nós temos assistências jurídicas. Existe a Defensoria Pública da União. Essa Defensoria Pública da União, ela até hoje, apesar de já estar prevista desde 1988 na Constituição, até hoje o quadro é muito deficitário. Então nós só temos defensores públicos na cidade do Rio de Janeiro, na capital. No interior, como é interior, ela sempre fica relegada ao segundo plano. Então aqui em Friburgo nós não temos defensor público. Então, para contornar isso, o que acontece? Nós temos as faculdades, que têm núcleos jurídicos de atendimento à população, no caso aqui a Cândido Mendes e a Faculdade Estácio de Sá, e também no próprio prédio da Justiça Federal. Nós temos lá o atendimento sempre à tarde, em que a pessoa pode ir lá e não entrar com a ação, mas meramente consulta, por exemplo, ela tem uma dúvida qualquer, e um dado interessante, as pessoas podem até não acreditar, mas é só ir lá conferir. Não tem fila e não precisa marcar dia. E pode até um dia ou outro, o atendimento é limitado a 20 pessoas, mas hoje a gente tem demandas, às vezes tem picos aí, dependendo do que sai no jornal, o tipo de ação, mas hoje, no dia 13, nessa semana de setembro, nós não temos fila lá, então a pessoa pode ir à tarde e se consultar lá com um advogado. Tá, ok. Nós também temos, já que o senhor falou em interior, e Friburgo existe a parte do rural, né, que é bastante, mas que principalmente em Cabo do Coelho, São Lourenço, aquela parte ali. E temos uma pergunta aqui interessante para vocês dessa área, Amparo, Lumiar, e a gente pode fazer agora os rurícolas, os trabalhadores rurais, podem pedir quais benefícios previdenciários? Pois é, Rivaio, todos. Todos eles? Todos eles, sem exceção. Aposentadoria por invalidez, auxílio doença, aposentadoria por idade. No caso aí, a aposentadoria por tempo de contribuição não, porque ela teria que contribuir. O segurado especial está dispensado disso. Mas o que é um rurícola? E não é qualquer um. A legislação traça alguns... Eu coloquei aqui na minha... não, tudo bem. Trabalhadores rurais. Exatamente, trabalhadores rurais. Então, por exemplo, um produtor rural que utiliza empregados, ele pode até ser considerado rurícola, mas pela lei não. Então, o que acontece? Ele não pode utilizar empregados ou na lavoura ou na pecuária, não pode. Segunda coisa, ele tem que trabalhar em regime de economia familiar, ou seja, ele e a família, esposa, filhos. Terceiro, essa dependência tem que ser mútua, ou seja, o marido tem que depender da mulher, e o marido e a mulher tem que depender dos filhos para trabalhar na lavoura. Então esses sim são considerados segurados especiais, os rurícolas, que têm direito ao benefício. E o que é melhor, não tem direito, ou não é preciso a carência para requerer os benefícios. Eu vou trazer uma questão aqui, talvez de convivência, de vivência na área rural, daquelas pessoas que foram meeiros e que trabalharam como na agricultura e não tem conhecimento da Previdência e que não tiveram como contribuir por não saber realmente. Como que essas pessoas podem chegar a ter esse benefício? Provando, no caso ela vai ter que provar o contrato de meeiro e também por prova testemunhal. A gente tem lá na Justiça, principalmente no Juizado Especial, muitas ações nesse sentido. Agora, é interessante, a gente às vezes se descuida e acha que nunca vai acontecer com a gente. Então é sempre bom a pessoa guardar. Existem muitos documentos que podem ser utilizados no INSS mesmo. O INSS defere se tiver provas de que ela exerceu essa atividade rural. Então, por exemplo, nós temos o contrato de meio. Segundo, certidão de casamento, dizendo que ele é trabalhador rural. Terceiro, caderneta escolar dos filhos, onde consta a profissão dos pais. Então, tudo
Vale. Tudo vale. Por exemplo, produção leiteira que vendeu X litros de leite. Provas. Porque se eu vendo muito leite é porque eu tenho que ter empregado. Agora, se eu vendo pouco leite, é porque se presume que eu não tenho empregado, sou ajudado pela família. Mesma coisa, compra de insumos, tudo isso. Muito bem, olha, o programa foi excelente, nós estamos no finalzinho aqui e é claro que eu agradeço de montão e eu acredito que o telespectador também vai ficar muito bem assistindo esse programa aqui, que está sendo veiculado pela AM, a Nova Friburgo AM, aqui no programa Semana em Revista. E só para terminar, as ações que deram certo perante a Justiça Federal e as ações que deram errado na Justiça Federal. Pois é, algumas ações, muitas pessoas entraram com a ação não foram felizes. Por exemplo, essa pensão de 24 anos não deu certo. Ela já foi fadada ao fracasso. E temos outras que temos até hoje, por exemplo, o IRSM, que é um reajuste que não foi concedido em fevereiro de 94, e o de ORTN também, que foi um reajuste que, em alguns casos, não foi dado antes da Constituição de 88. Então, até hoje, nós temos ações nesse sentido. Mas, para pegar maiores informações, depende de vários requisitos, alguns não têm direito, tem o outros site não têm. também, né? O site tem, mas ele da Justiça, mas ele é mais para consulta de processo. Né? É preferível que a pessoa vá nesses núcleos jurídicos, ou da Cândido Mendes, ou da Estácio, ou na própria Justiça Federal, para que se informe a respeito. Apenas, Rivail, deixando claro o endereço lá da Justiça Federal, Engenheiro Ransgeiser, 26 na entrada ali pro Amparo, na entrada pro Amparo, antiga refeitório da Aga. Isso, daí a entrada é exatamente pela estrada do Amparo. Muito bem, ele fica um ponto de referência. Nós estamos terminando essa entrevista aqui com o Dr. Elmo Gomes de Souza, que é juiz federal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí da rádio. Eu só queria aqui agradecer e gostaria de suas considerações finais, então, e voltar em outro momento. É claro que nós vamos estar aqui discutindo talvez outras ações da Justiça Federal e por que não, de outras ações também no âmbito nacional que a gente pode conversar e esclarecer a população de Nova Friburgo. Pois é, eu agradeço aí o convite, espero ter correspondido às expectativas e quero também mandar um abraço a todo mundo lá da Vara Federal, da Justiça Federal, do Juizado Especial Federal. E hoje eu não vou falar nomes, porque da outra vez eu falei nomes e o pessoal lá ficou todo enciumado. Então, a todos os funcionários da Justiça Federal de Nova Friburgo. Muito bem, muito obrigado. Nós então estamos aqui e o importante é você ligado na TVC e no programa Semana em Revista, porque o programa Semana em Revista é um programa de variedades, de entrevistas e de informações e esclarecimento para toda a nossa população. Não somente aqui na Rádio Friburgo AM 660 kHz, mas também agora na TVC. E eu gostaria de lembrar, eu vou mostrar aqui, nós temos a terceira conferência das cidades, tem como mostrar aqui, a TV está aqui, vai acontecer no dia 15 de setembro, agora, né, hoje, no caso que está indo ao ar esse programa, a palestra sobre mobilidade urbana e também a palestra de saneamento urbano ambiental, vai acontecer lá no Rio, tá? Na Fundação Departamento de Estrada de Rodagem, no estado do Rio de Janeiro, DR, Avenida Presidente Vargas, 1100, 13º andar, centro do Rio de Janeiro. É interessante as pessoas que estão participando da terceira conferência. Temos também aqui o Cine Agenda 21, que acontece todas as terças-feiras no Centro de Artes a partir das 18 horas. Bom você ir a esse cine e ver lá. Aconteceu a abertura, foi uma verdade conveniente de Al Gore. Também nós temos aqui, eu vou aproveitar, na frente aqui, ó, tá? É a família Clou. Um abraço lá pro pessoal, muito interessante esse pessoal. E tá o menor circo do mundo, no Centro de Arte, todos os sábados, a partir das 17 horas. Você não pode perder, todos os sábados e domingos de setembro, a partir das 17 horas, não percam, é muito interessante.